Olá a todos, Peri Richard de Itajaí, Santa Catarina. Agora são 15 horas e 40 minutos. Hoje é sexta-feira, 4 de setembro de 2020. Vamos falar hoje sobre a fragmentação, né, da direita no Brasil, ou a direita fragmentada no Brasil. No dia 2 de setembro de 2020, obviamente, às 23h15 da noite, a Folha de São Paulo lançou uma matéria que ela depois atualizou no dia seguinte, dia 3 de setembro, às 7 horas e 31 minutos, cujo título dizia com as seguintes palavras: no segundo ano sob Bolsonaro, influenciadores se deslocam da direita para o centro em rede social. E o lead que vinha logo abaixo estava dizendo assim: rompimento de Bolsonaro com a Lava Jato é uma das explicações para o movimento no Twitter, dizem pesquisadores. Pois bem, então eles estiveram fazendo uma pesquisa que eles deram o nome de GPS ideológico, né? Existem alguns critérios nesse GPS ideológico, e fizeram um acompanhamento entre maio de 2019 e agosto de 2020. E o que acabou acontecendo durante esse período? Eles estiveram vendo várias pessoas que tinham, sobretudo no Twitter, né, os posicionamentos que essas pessoas tinham em relação ao posicionamento de Bolsonaro e seu governo. Então, durante esse período de pouco mais de um ano, eles indicam que 1.000 pessoas, na verdade, foram acompanhadas, dos quais mais de 900 ainda continuam ativos, embora nem todos esses continuem podendo ser acompanhados, porque acabam fechando o perfil, né? O fato é que desses 1.000 que foram iniciados, dos que permaneceram, que foram mais de 90%, eles estiveram sendo acompanhados, um percentual consideravelmente alto acabou saindo do apoio para Jair Bolsonaro, do apoio para Jair Bolsonaro e seu governo, para migrando mais ao centro, saindo. Eles usam também uma escala de 0 a 100, onde o que estiver mais próximo de 100 é aquilo que é mais para a direita, e o que estiver mais próximo do zero é para a esquerda, né? E aí eles usam lá todos os critérios de escala, tudo mais. Então quem, por exemplo, Olavo de Carvalho, Joyce, segundo a reportagem, disse que Joyce esteve com 80 e poucos pontos, né? O que era semelhante ao Olavo de Carvalho em relação ao apoio que ela prestava, né, ao governo, a pessoa de Jair Bolsonaro e o seu governo, e depois acabou descendo para 60 e poucos pontos, já migrando um pouco mais para o centro. Tá, eu posso deixar essa matéria, né, e os seus correlatos no comentário fixado desse vídeo. Posso fazer isso, não tem problema nenhum na matéria da Folha. A única coisa que eu li da matéria e que me chamou a atenção é que em nenhum momento, porque eles fazem o seguinte, eles colocam os critérios deles para fazer essas escalas, esse tal de GPS ideológico. Porém, em nenhum momento se coloca uma coisa que parece-me, se não óbvia, mas pelo menos que poderia ser levada em consideração, que é o fato de que as pessoas, elas necessariamente nem sempre são sinceras nos seus posicionamentos, sobretudo no mundo político e ainda sobretudo no Brasil. Ou seja, então quando uma pessoa ela toma às vezes um determinado posicionamento, às vezes ela não está sendo sincera, ela não está sendo também íntegra naquele posicionamento. E, bom, e isso daqui é uma tônica, né? Veja que a cada 4 anos ou a cada eleição, o sujeito, quando ele quer renovar o mandato, quando ele quer permanecer na legislatura, seja o cargo que for eletivo, ele muitas das vezes, sobretudo aqueles que são os cargos chamados majoritários, né, que dependem exclusivamente do voto direto. Então são prefeitos, governadores, senadores e presidente da República. Então, quando uma pessoa normalmente se coloca para buscar um cargo eletivo como esse,
em que a votação direta é a que manda, o que acaba acontecendo? Ele acaba, muitas das vezes, tomando medidas popularescas, por assim dizer, né? Então, é normal você ver sujeito indo em bar, tomando um pingado de café com leite, comendo pão na chapa, ou pão com margarina, que seja, ou com manteiga, essas coisas todas. Então, é normal o sujeito querer se identificar como sendo do povão, ainda que em algum momento talvez tenha o sido, ou que ainda o seja, mas depois vai abandonar isso e aquilo é mero ideia populista, por assim dizer, né? Ou popularesca, querer se fazer do povo, querer se fazer popular. Bom, enfim, então isso é normal e necessariamente nem todas as vezes que isso acontece, o que nós vemos é uma atitude sendo exercida com sinceridade e ou integridade. Então, se nós temos isso encalacrado no Brasil, ainda que você não veja em todos os momentos, em todo momento da história, isso sempre aconteceu e sempre está acontecendo, mas sobretudo vamos dizer assim, os prefeitos das grandes capitais normalmente costumam fazer isso de tempos em tempos, querer parecer como sendo uma pessoa do povo, uma pessoa normal, não da elite, que está vislumbrando algo estratosférico, nada disso. Então, quando nós vemos essa situação acontecendo, eu entendo que seja normal que muitas das vezes a classe política, ou aqueles que se propõem a ser políticos, eles fazem muitas das vezes um jogo de aparências. E nesse caso ideológico, político-ideológico, que está tão agora forte aqui no Brasil, por assim dizer, né? Em todos os tons de fortaleza que se possa pensar, hoje é muito seguro falar que pessoas como Joyce Hasselmann, Alexandre Frota, entre outros, que naquele primeiro momento estiveram se colocando como aliados de Jair Bolsonaro, na verdade não eram. Porque, veja só, o caso mesmo de Joyce Hasselmann, que é uma pessoa que é citada lá, que muda o posicionamento consideravelmente e dentro da escala do GPS ideológico acaba mudando ali, se não me falha a memória, por volta de 20 pontos, tendendo mais ao centro, permanecendo ali. Ela sempre foi apoiadora de João Dória. Agora, é normal você ver ela como candidata, né, ou pré-candidata à prefeitura da cidade de São Paulo, tecer uma crítica aqui, outra ali, enfim, não que ela sempre só elogiou João Dória, mas ela sempre foi aliada de João Dória. E João Dória, o próprio João Dória, também teve que se aliar a Bolsonaro para não perder para Márcio França durante as eleições de 2018 para tentar ganhar, e que acabou ganhando, para governador do estado de São Paulo. Pois bem, então depois a gente viu que quem é que vai dizer, por exemplo, que o João Dória era um aliado de Jair Bolsonaro? Não, ele fez uso político da personalidade de Jair Bolsonaro, né? Tanto é que usou lá o tal do lema Bolsodória, mas na sequência o que se viu foi uma forte oposição, e até hoje ele é oposição a Jair Bolsonaro, em alguma medida, porque ainda que as esferas não sejam as mesmas, nós estamos falando de um mandatário estadual para um mandatário federal, né? Então há uma discrepância aí nos poderes, mas ainda assim quem é o iludido de achar que João Dória é, por exemplo, um aliado de Jair Bolsonaro? Ele não é, muito pelo contrário. Então, nesse sentido, é que eu quero dar todo esse panorama para dizer o seguinte: o que essa matéria da Folha de São Paulo aferiu, ela não qualificou como sendo algo que é o que eu quero colocar aqui. Que, na verdade, aqueles que lá atrás estavam dito aliados a Jair Bolsonaro, na verdade eram infiltrados. Então, eu afirmo, e isso, embora seja só um parecer pessoal meu, mas eu entendo que aqueles pseudo-aliados do passado, como Joyce Hasselmann, Alexandre Frota, entre outros, na verdade, eles nunca foram de fato aliados.
mas sim eram pessoas que estavam ali intrometidas para poder ganhar a eleição como ganharam. Passado algum tempo, eles já não se viam mais obrigados a manter a farsa de serem aliados. Joyce Hasselman até manteve durante um considerável período algumas declarações favoráveis, mas a verdade é que uma hora a máscara tinha que cair. E acabou caindo já no ano passado, 2019, e por fim agora ela é toda uma oposição a Jair Bolsonaro, por assim dizer, né? E se você levar em consideração os motivos que levaram a ela se opor a Jair Bolsonaro e seu governo, você vai ver que não tem motivo. Quer dizer, é lógico que houve mudanças de Jair Bolsonaro, mas, por exemplo, a Folha coloca o principal motivo como sendo a oposição à Lava Jato. Não, isso não é verdade, não se sustenta isso, né? O governo de Jair Bolsonaro, ele não é contra a Lava Jato, mas ele é contra o lavajatismo. Isso é fato. E o lavajatismo é diferente da Operação Lava Jato em si. Que, como toda e qualquer operação, ela tem que ter começo, meio e fim. E, infelizmente, o que está acontecendo? Se imiscuiu a Operação Lava Jato com o lavajatismo, que é aquele que vai se propor a tentar conhecer, esquadrinhar a oligarquia democrática do Brasil em todos os seus perímetros através da legalidade e, com isso, consubstanciar aí informações através de meios legais, mas com fins que não são ditos republicanos, porque a população não participa disso. Quando você vai ver, a grande maioria dos dados, das informações, não são públicos, né? É até natural, mas quando isso vem à tona através de denúncias ou qualquer coisa que o valha, de vazamentos, essas coisas todas, na verdade, a população não é chamada, ela só toma conhecimento daquilo que é vazado ou que é informado oficialmente, mas ela mesma não delibera nada quanto a isso. Então, por isso que eu digo que não é republicano. Então, nesse sentido é que eu digo que o lavajatismo tomou conta da Operação Lava Jato. Em nome desse suposto, vamos assim dizer, essa sanitização da corrupção no Brasil, tem se buscado fazer devassas nas contas das pessoas e, enfim, quem é que pode garantir quem é que está ou deixa de estar ali? Né? Só uma coisa, se apareceu alguém ali que tinha foro privilegiado, por certo, eles têm os advogados no Supremo Tribunal Federal. Sim, porque eles não são ministros, eles são sinistros e advogados dos criminosos. Os tais ditos ministros do STF são sinistros advogados de criminosos lá no STF. Essa é a verdade. E nesse sentido aí é que está. Então eles vão defender, por exemplo, pessoas que tenham foro privilegiado. Fora isso, a Lava Jato pode estar investigando qualquer cidadão que não tenha foro privilegiado. Ou seja, a gente não sabe aqui qual é a dimensão que a Lava Jato, a Operação Lava Jato tem, porque o lavajatismo tomou conta. Então é uma operação que teve começo, está tendo desenvolvimento, mas não tem tendência de ter um fim. Então é normal que você faça inúmeras operações contra os corruptores, corruptos, corrompidos e afins, mas em nenhum momento você pode ter uma operação ad eterno quanto a isso. E isso daí é que tem movimentado, sobretudo, o atual PGR, né, Procurador-Geral da República, Augusto Aras, que na realidade não é, ele quer saber qual a extensão da Lava Jato para saber se posicionar quanto a isso. E que o lavajatismo, enfim, tenha fim e a gente possa ver a dimensão da Lava Jato, por assim dizer. Então é nesse sentido que Jair Bolsonaro ele não é contra a Lava Jato em si. Ele é contra, sim, o lavajatismo, que é um movimento de procuradores que estão ali mandando na Lava Jato e que estão fazendo coisas que a sociedade não tem noção do que está acontecendo nos bastidores. E isso não é republicano, pelo menos não nos termos aristotélicos.
Então, nesse sentido é que eu digo que, e essa situação contra o lavajatismo, ela é um pouco mais recente, ela é alguma coisa que está acontecendo aqui há meses. Ou seja, ninguém falava contra o lavajatismo até um determinado tempo atrás. E se quando é contra o lavajatismo e não contra a Operação Lava Jato em si, tem muita diferença. E como isso vem sendo feito a partir de um certo período da história, ou seja, nós estamos falando de alguns meses que nós vemos esse posicionamento anti-lavajatismo, evidentemente que não foi naquele período, já em maio, que acabou acontecendo isso. Essa mudança, ela se deu evidentemente, e aí precisava se analisar cada um desses perfis, porque ele não cita todos, evidentemente, mas evidentemente também quero deixar elencado que o governo Bolsonaro realmente esteve sofrendo mudanças. Por exemplo, as pautas da agenda conservadora estiveram sendo abandonadas paulatinamente, de maneira que uma coisa que você não pode colocar mais a pecha desse governo é de ser conservador. Isso não é mesmo. Jair Bolsonaro, ele não tem sustentação intelectual para ser considerado um conservador de linhagem, né? Então ele surfou na onda do conservadorismo, isso é nítido, notório, né? Não tem estrutura intelectual para isso. Teve desmontando os quadros, os poucos quadros que tinha no seu governo, foi sendo desmontado, e agora sobrou, talvez, coloco aí Felipe Martins e Ernesto Araújo. Alguns contam Damares Alves como conservadora, mas depois do que eu vi num trechinho da entrevista, eu vi a entrevista inteira com a Neda Nagli, que ela fez, e um trechinho, o último, ali já no finalzinho da entrevista, me acendeu uma luz não muito boa, né? Então, nesse sentido é que eu coloco que eu tenho reticências de encarar Damares Alves como sendo conservadora de fato, entre outras tantas medidas ou ações e inações que ela tem tomado à frente do ministério a qual ela tem a responsabilidade de estar à frente. Então, dizer que o governo de Jair Bolsonaro é conservador é um erro. Ele não está se portando como conservador, muito pelo contrário, ele está se opondo às pautas da agenda conservadora. Agora está tendo uma série de rusgas com a pauta liberal econômica de Paulo Guedes, está tendo uma série de coisas aí que estão acontecendo que evidentemente estão dando a entender que está havendo um certo racha, uma certa ruptura também com essa menção, e nós estamos vendo o governo tender ao nacional desenvolvimentismo, o que quase que a mesma coisa do que aconteceu durante o governo militar, né? Durante a intervenção militar, o período de intervenção militar, aquela dita branda, né? Enfim, então coisas como esse tipo têm acontecido, apesar de reformas tributária, reforma administrativa, reforma da previdenciária que já passou, mas o quadro é que Jair Bolsonaro e, sobretudo, seu governo não tem tido uma postura conservadora de fato, muito pelo contrário, e até liberal na economia, acaba muitas das vezes não tendo testosterona para tentar levar isso à frente. Então está tendendo a um nacional desenvolvimentismo, coisa que é coisa de milico, maçom, positivista, tecnocrata. Não tem nada a ver com a... Não é que não tem nada a ver, mas em geral não tem a ver com a agenda conservadora. Então, diante de tudo isso, é que eu coloco que o que a matéria não disse, e o que eu afirmo, embora seja apenas uma conjectura minha, seja um achismo meu, é que as mudanças, sobretudo, por exemplo, de Joyce Hasselman, né? Então vamos pegar Joyce Hasselman como parâmetro. Então todos aqueles que, como Joyce Hasselman, se posicionaram saindo da posição de apoiar o governo, indo tendência ao centro ou esquerda, é porque, na verdade, não eram e nem nunca foram aliados do governo e das pautas de direita, mas apenas infiltrados no meio. Obrigado, até o próximo vídeo.